Primeiro dizer que é uma honra muito grande poder participar de um evento como esse, né, de uma grandiosidade incrível, para falar um pouco sobre minha experiência enquanto mulher negra atuando dentro do carnaval, em segmentos onde mulheres geralmente não ocupam, que é a parte de criação, né? De construção de visualidade, de narrativa, de pesquisa. Então, eu vou falar um pouquinho aqui sobre esses processos, sobre as mazelas, as alegrias e do que eu tenho feito ao longo desse tempo de carnaval. Meu nome é Thaisa Menezes, como eu já falei. Aqui é um pouquinho da minha mini bio. Eu sou pedagoga, formada pela Universidade Federal Fluminense, especialista em educação básica pelo IFMG, sou professora de educação infantil da Rede Municipal do Rio de Janeiro, da Prefeitura, mas atuo como assistente 2 na gerência de relações étnico-raciais. Em contraponto a isso, né, eu fui a primeira mulher negra a presidir a ala de compositores de uma escola de samba chamada Acadêmicos do Cubango, que é uma escola que fica na cidade de Niterói, no bairro Cubango, e que até então, até 2022, nunca tinha sido presidido por nenhuma mulher. Porque, como eu falei para vocês, né, existem alguns espaços dentro das escolas de samba que são majoritariamente ocupados, gerenciados, liderados por homens. E esse nicho de composição de samba enredo é um deles. Existem, obviamente, várias mulheres compositoras, né, mulheres extremamente talentosas e competentes, como é o caso da Manu da Cuíca. Não sei se vocês já ouviram falar da Manu da Cuíca, que escreveu o samba da Mangueira de 2019, não sei se vocês lembram, né? Escreveu uma música chamada Pra Matar Preconceito, que a gente escuta muito nas rodas de samba daqui da cidade do Rio de Janeiro, que é uma música que traz um tema muito específico, que é as mulheres negras, né? E muitas outras mulheres compositoras, Cecília Cruz, que faz parte do Samba Que Elas Querem, que é um grupo de samba de mulheres aqui da cidade do Rio de Janeiro também, que também são compositoras de samba enredo, mas muitas das vezes essas mulheres ficam Isso, travou aqui, gente, espera aí. Nesse processo, principalmente de ganhar, porque eu não sei se vocês sabem, existe uma disputa de samba enredo dentro das escolas de samba, né? Existem escolas que encomendam os sambas e existem escolas que fazem grandes disputas onde várias pessoas vão lá e colocam os seus sambas para concorrer. Sendo que é uma disputa extremamente desleal, onde você precisa investir muito capital financeiro, né? Onde você precisa organizar torcida, ônibus, onde você precisa, muitas das vezes, até pagar uma cervejinha para a galera torcer para o seu samba. E, muitas das vezes, as mulheres não têm essas condições, né, de garantir isso. Mas estamos aí e eu fui a primeira mulher a presidir, né, ter um cargo de liderança dentro da Acadêmicos do Cubango, presidindo essa ala, que é um lugar, esse lugar, né, de presidente, é um cargo muito mais voltado para o prestígio do que uma questão operacional até então, até eu chegar. E aí, a partir do momento que eu chego na Acadêmicos do Cubango com o presidente, eu começo a falar, não, tudo bem, eu sei que é um cargo voltado para a questão do prestígio, mas eu quero fazer algumas questões, eu quero gerir essa ala, né? E a gente começa a fazer várias mudanças, de organização, de ver quantos compositores a gente tem na ala, quantos estão ativos, quantos não estão ativos, quantos participam da ala, são da ala, mas não colocam samba enredo, né? Quantos não saíram, porque tem gente que sai. Então eu começo a organizar isso, começo a querer também participar da organização das disputas, porque até então as disputas ficavam muito no nicho da gestão da escola. E aí eu falo, não, enquanto presidente eu também quero gerir também essa parte das disputas. E aí eu começo a me colocar, a gente precisa democratizar mais a disputa, a gente precisa baratear, a gente precisa
trazer algumas, vamos dizer assim, políticas reparadoras para trazer mais equidade, por exemplo. A gente pode, por exemplo, cobrar que as parcerias, né? Porque geralmente são parcerias. Você pode até colocar um samba sozinho, mas é bem difícil. Então, a maioria são parcerias. Então, a gente pode, de repente, cobrar que as parcerias tenham pelo menos uma mulher, no mínimo, para poder garantir que a gente tenha ali a participação de mulheres fazendo samba enredo. Então, assim, eu começo a movimentar aquela aula que era majoritariamente compostas por homens e começo a fazer uma movimentação ali dentro da própria Acadêmicos do Cubango. Mas esse é um assunto para depois. E aí eu também integrei, eu fiquei 2022 e 2023 como presidente da aula dos compositores, e em 2023 meu telefone toca e quem está me ligando? Gabriel Haddad. Eu não sei se vocês conhecem, mas Gabriel Haddad é o parceiro do Leonardo Bora e são os dois carnavalescos mais famosos daqui do Rio de Janeiro, né? Foram eles que fizeram o enredo do Exu, foram eles que fizeram o enredo do Zeca Pagodinho e fizeram agora o enredo sobre o Pará, que foi vice-campeão. E o Bora, em 2023, me liga e fala: estou voltando para Cubango, que é a escola que é a minha escola, e a escola onde eles foram descobertos enquanto grandes promessas do carnaval. E falou: estou voltando para Cubango porque eu quero reestruturar a escola e eu estou com um projeto de criar uma comissão de carnaval com novas promessas, assim como nós fomos, vamos dizer assim, despontados na Cubango. A gente quer organizar e coordenar uma nova comissão com pessoas que nunca atuaram como carnavalescos, mas que já atuavam dentro do carnaval, para lançar essas pessoas como carnavalescas. E aí chega o ano da minha vida, que é o ano que eu estreio como carnavalesca no Carnaval Carioca. E aí também, né, em paralelo a isso, eu sou pesquisadora, né, eu atuo no coletivo chamado Rede Preta, que faz parte de um coletivo de mulheres na Fiocruz. Docente convidada da pós-graduação de Ciência, Arte, Cultura e Saúde também na Fiocruz. Lecionei, né, a disciplina História do Samba no pré-vestibular social Dona Zica, que fica no Museu do Samba. Aí eu falei sobre compositora, né? Tipo, né? Eu fui presidente da Cubango, mas eu já era compositora. E enquanto compositora, eu disputei várias escolas. Disputei Portela, disputei Vizinha Faladeira, Império da Tijuca. E eu ganho na Vizinha Faladeira, que é uma escola aqui da Zona Portuária, um samba que fala, um enredo que fala sobre a pequena África. E também sou idealizadora do projeto Mulheres Negras no Carnaval. É um projeto que eu trago mulheres que atuam dentro do carnaval em espaços estratégicos, como eu falei, espaços onde majoritariamente os homens estão ocupando, e projeto essas mulheres através de visibilidade, através de matéria de jornal, rede social e tudo mais. E nessa pegada do projeto, eu fui convidada para transformar esse projeto numa exposição que ficou chamada, né, que eu chamo de As Negras Raízes do Samba. E onde a gente homenageou nessa exposição que ficou dentro da Sapucaí nos dias dos desfiles, em 2024. E essa exposição, ela tinha como 3 homenageadas Tia Ciata, professora Helena Teodoro e Tia Surica. E a partir dessas 3 mulheres negras do carnaval, eu vou trazendo outras mulheres que também atuam no carnaval atualmente, né? E aí são as mulheres do projeto de cima, né? Que eu falei para vocês. E nesse ano de 2025/2026, porque carnaval tem essa coisa, né? A gente começa num ano, mas desfila no outro. Eu estou desenvolvendo o Carnaval da Acadêmicos da Abolição, também numa comissão, né, de carnaval, junto com mais 3 pessoas, que é o Pedruca, a Juliana e o Arthur. E também estou em São Paulo atuando como pesquisadora, desenvolvendo um enredo da Mocidade da Moca, que é uma escola de São Paulo, que está no grupo especial, que vai falar sobre o Instituto Guelha 10, né, o Instituto das Mulheres Negras. Não sei se vocês conhecem o Instituto Guelha 10, é um instituto muito importante a nível nacional e internacional.
que foi construído e criado, inclusive, pela Sueli Carneiro. Não sei se vocês conhecem a Sueli Carneiro, mas é uma grande pesquisadora, né? É uma grande filósofa brasileira negra. E eu estou desenvolvendo o carnaval, a parte principalmente narrativa e pesquisa visual do desfile que vai para o IMB em 2026. E aí, eu vou trazer um conceito, porque assim, eu estou falando de escola de samba, mas tem muita gente que não sabe o que é escola de samba. E aí eu trouxe um conceito do Mauro Cordeiro, que é um grande amigo meu, antropólogo, sambista, professor do Pedro II, e ele fala o seguinte: escolas de samba são associações comunitárias nascidas no pós-abolição como formas de sociabilidade de negros e negras das favelas e subúrbios do Rio. São potentes formas de expressão, criadoras de identidades e modos de vida. A história das escolas, desde suas origens até alcançarem a hegemonia da festa carnavalesca, nos ajuda a compreender táticas e estratégias de sujeitos negros para a afirmação da sua existência através de um processo contraditório de se inserir em um discurso nacional através do samba. Então, o Mauro vai dizer o seguinte, gente: escolas de samba, elas foram criadas principalmente e inicialmente numa perspectiva de socialização, né? As pessoas, pensando no contexto de diáspora, né? As pessoas negras que são sequestradas de África para o Rio de Janeiro, para o Brasil, elas são apartadas, são separadas das suas famílias, né? São colocadas em áreas determinadas da cidade. E aí, nesse pós-abolição, essas pessoas não têm nenhum tipo de dignidade garantida, né? Então, elas não têm a família que foi separada. Elas precisam relembrar do que elas viveram, da essência, das tradições, das memórias. Então, o que elas fazem? Elas se unem, né? Então, a escola de samba, inicialmente, essa ideia de se unir. Vou fazer uma comida aqui em casa no domingo, vem você, meu vizinho, vem você... Vamos fazer uma música, vamos falar sobre os nossos, vamos falar sobre a nossa terra, o nosso povo, vamos falar das nossas memórias, vamos recuperar o que foi perdido. Então, a ideia da escola de samba é inicialmente isso, é socializar. Sendo que a gente sabe que a gente estava vivendo num período de grande repressão, né? Então, tudo que era voltado para as questões negras, principalmente culturais, capoeira, jongo, samba, era muito reprimido. Então, a escola de samba, para existir hoje, nesse formato que aparece na televisão e que é transmitido para o mundo inteiro, ela precisou negociar. E negociar muito a sua existência, sabe? Ela precisou abrir mão de algumas coisas para ganhar outras. E assim ela foi caminhando até a gente chegar ao que a gente é hoje, que a gente vê na televisão, né? Esse grande desfile. Mas por isso que a gente fala aqui que é um processo contraditório, porque muitas das vezes não vai fazer sentido. Muitas das vezes a gente vai olhar e a gente fala, cara, a escola de samba é uma festa negra, é uma cultura negra. Mas quem está lá na frente é uma mulher branca, né? Por quê? Né? Porque é contraditório. Porque muitos espaços eles precisaram ser negociados para que a escola estivesse de pé hoje. Mas a gente também conquistou muitas outras coisas, nem tudo está perdido não, tá? E aqui eu vou falar um pouquinho sobre o processo criativo da construção de um desfile. Eu vou focar, galera, no desfile de 2024 da Acadêmicos do Cubango, que foi minha estreia, né, como carnavalesca. E aí eu trouxe aqui alguns tópicos importantes para a gente entender esse processo criativo. O primeiro de todos é a escolha do enredo, né? Não dá para a gente construir nada sem a gente ter um tema, a gente ter uma ideia. E eu costumo dizer que tudo que a gente vê na televisão, inicialmente foi uma ideia, né? Uma fantasia foi uma ideia, um carro alegórico foi uma ideia. E ter boas ideias é muito importante para o carnaval. Então, o primeiro ponto, né, de tudo é pensar no enredo. O que vamos falar? Qual história nós vamos contar, né? O segundo ponto é como vou dividir essa história, né? Toda história ela tem um começo, um meio e um fim. No desfile de escola de samba também. E aí a gente fala que são os setores, né? No grupo especial nós temos 4 setores. Então,
todo o enredo é dividido em 4 partes no desfile oficial do grupo especial, tanto no Rio quanto em São Paulo. O segundo processo é a sinopse, que é um gênero literário muito utilizado dentro do carnaval, que é a coluna vertebral da pesquisa, né? É o que como a gente vai comunicar o nosso enredo. Então é um texto que precisa ter muita clareza, que precisa ter muitas informações específicas, que precisa contar essa história muito bem, para que a pessoa que não conheça, por exemplo, o meu homenageado, se for um caso de uma homenagem, ele possa se aproximar, se sentir parte e pertencido daquele homenageado apenas lendo aquele texto. Nunca ouvi falar, sei lá, em fulano, mas eu vou ler aquela sinopse e falo, pô, que legal, pô, bacana esse enredo, hein? Bem legal, quero assistir. Então a sinopse ela tem que dar essa coisa de tipo, quero assistir esse enredo. E a sinopse é muito importante porque é o documento oficial que vai estruturar os compositores para a construção do samba-enredo. São coisas diferentes. O enredo é a narrativa, a história. O samba-enredo é a música que vai versar sobre um enredo que está sendo desenvolvido. O segundo ponto é a logo, porque assim, carnaval também é visualidade, né? E antes de ter fantasia, antes de ter carro alegórico, a gente precisa ter uma identidade desse enredo. Então a logo é muito importante. E essa construção da logo, depois eu vou explicar para vocês aqui passo a passo. Tem um passo a passo também para poder fazer essa logo. E muitas das vezes essa logo ela tem que trazer informações, né? Ela tem que dar esse recado também, ela tem que ajudar a contar essas histórias. Nem todas as histórias são contadas só pela parte escrita. A visualidade também conta, né? Também conta história, também traz uma mensagem. E a logo também é uma parte muito importante da construção desse enredo, desse desfile. Aí aqui a gente tem fantasias e carros alegóricos, que aí é um processo também posterior, né? Pós-samba-enredo e tudo mais, onde a gente vai construindo as fantasias, faz os desenhos, faz os croquis, os carros também. Eu não coloquei samba-enredo aqui porque o samba-enredo não é uma função do carnavalesco, é uma função do compositor. E aqui eu estou falando do lugar de carnavalesca hoje, tá bom? Mas aí eu poderia colocar que o samba-enredo fica aqui, ó, pós-sinopse logo, tá? Aqui é uma reportagem que saiu, né? Cubango anuncia a comissão de carnaval para o desfile de 2024, coordenada por Gabriel Haddad e Leonardo Bora. Foi aquilo que eu falei para vocês, né? Aí essa foto aqui, a gente sentado na escadaria da Cubango. O Leonardo Bora e o Gabriel Haddad, o Bora é aquele ali e o Gabriel Haddad é esse daqui. Foi eles que ganharam o prêmio Pipa há pouco tempo, não sei se vocês viram. São geniais. E aqui foi uma reportagem que saiu no Globo, né? Sobre o nosso enredo, né, do ano de 2024 na Acadêmicos do Cubango. A reportagem diz o seguinte: ancestralidade e os segredos da criação do mundo. O Cubango vai exaltar mulheres negras em desfile na Série Prata. E aqui nessa reportagem, eu vou ter até o QR Code, quem quiser acessar depois a reportagem, é interessante. A gente vai falando um pouco sobre esse processo, principalmente porque quando o Gabriel Haddad, vou até voltar para essa foto aqui rapidinho, quando o Gabriel Haddad e o Léo Bora pensaram em construir essa comissão de carnaval, a primeira coisa que eles pensaram, a gente gostaria de que tivesse equidade de gênero, então a mesma quantidade de homens e mulheres e também um mínimo de equidade racial também. Então, nessa reportagem aqui, a gente fala também sobre esse lugar da mulher carnavalesca liderando um barracão onde que tem inúmeros trabalhadores, ferreiros, marceneiros, costureiras, e esse lugar, né, de tipo, a gente está liderando toda essa galera que muitas das vezes nunca teve um referencial de liderança feminino dentro desse lugar que eu ocupo como carnavalesca. Então, muitas das vezes, a gente chegava lá e falava assim pro marceneiro: ah, porque tem que fazer isso, tem que botar essa parte aqui de madeira, tem que madeirar o carro nessa parte assim, assado. Aí o cara, tá, e não fazia. Aí ele falou:
olha, não fez. E ele falou, não, porque eu tô esperando o carnavalesco. Eu falei, pois não, sou eu. E aí ele falou, você? Eu falei, pô, sou eu, carnavalesca. Eu que tô falando, eu que desenhei isso daí, que você tá madeirando. Eu vim de um papel para você fazer, né, na madeira. E aí, até a gente ter esse entendimento, e a galera que não está acostumada a ter esse entendimento também, a gente passou por muitas questões ali dentro do barracão. Aqui é uma foto nossa, na quadra da Cubango, foi no dia do aniversário da escola. Aí tem as lideranças da escola, né, os presidentes, tem uma parte da galera da comissão, tem a tia Preta, que é essa moça que eu estou abraçando aqui, que ela é presidente da Ala das Baianas. É uma pessoa que eu tenho muito respeito e muito carinho, porque ela é uma das fundadoras da escola. E a tia Preta, assim, tudo que a gente fez, né, a gente passava por ela porque é uma pessoa que a gente sabia que, primeiro, entende de carnaval, amava muito aquela escola e é isso, conhecimento de causa, né? Muitos anos de Cubango, muitos anos de carnaval, então a gente sempre teve muito respeito. Então, tudo que a gente fazia, a gente mostrava para ela e ela falava, não, meu filho, minha filha, tá muito bonito, gostei muito. E era a nossa régua lá maravilhosa. E aqui eu vou entrar dentro do processo criativo. Isso aqui, gente, a gente chama de board, né? Que são pranchas que a gente vai trazendo elementos visuais para a gente chegar ao que a gente vai chamar de logo depois. Então, inicialmente, a gente não sabia o que... A gente tinha um enredo, a gente tinha um tema, mas a gente não tinha uma logo. Então, a primeira coisa que a gente fez, criar a prancha. E aí a gente bota na prancha tudo o que a gente quer trazer nessa logo. É como se fosse uma chuva de ideias, assim. E aí a gente vai botando lá todas as construções visuais que a gente acha que pode entrar dentro dessa logo. E era um enredo que fala que tinha um nome chamado, né, Os Pássaros da Noite, Segredo das Criações, que vai falar sobre as criações femininas. E tem o símbolo das Iamis, que são as mulheres pássaros. E aqui é o esboço inicial da logo, que a gente desenhou, né? Inicialmente, a nossa logo era isso, gente. A gente fez esse desenho, que era uma mulher pássaro ali, que tinha a cabeça ali, várias raízes, né? E tudo mais. E aí é uma imagem, né? Uma iconografia que remete muito à arte africana, né? Então, esse corpo feminino e tudo mais. E aí, inicialmente, era isso. Aí, depois, virou isso. Depois virou isso, é a logo oficial, né? E... Enfim, essas raízes que estão na cabeça... É muito louco o processo criativo de construção dessa logo, especificamente, porque essas raízes que estão desenhadas aqui, né? Que estão como se fosse madeira... Elas estão todas com textura. E essas texturas foram feitas com vários tecidos que nós fomos tirando foto de vários tecidos, vários, e fomos encaixando dentro das raízes, até a gente formar isso daí. Aí a gente trouxe também a cabaça, né? Porque é um símbolo dessa coisa da fertilidade, né? E a gente está falando de criação, dessa fertilidade de ideias. E dentro dessa cabaça a gente tem o símbolo da Cubango, né? Como essa grande criação. E aí o título, né? Os Pássaros da Noite e o Segredo das Criações. E aqui a sinopse, né? Como eu falei para você, aquele processo. Aí eu vou dar uma lida super rápida. Elas não são boas nem mais, elas são o que são, elas são o poder, a energia e a força. Elas são o segredo. E a mim, minha mãe, o mistério será preservado. Sobre suas asas sagradas repousa o segredo das criações. És a faísca geradora de tudo e a existência essencial para a manutenção da vida. Somos todos seus filhos e filhas. O princípio feminino é genuinamente a gênese da preservação do mundo, o ventre-mãe. Nos primórdios de tudo, Ododua, a grande divindade materna e o útero ancestral da terra. O segredo criacional do Aie se dá pela mística e pela força feminina do recriar, fertilizar e transformar. Entre máscaras e danças, o secreto ritualizar
de uma sociedade tradicionalmente mulherista, Gueledé. Sem o poder gerador das mulheres, a humanidade não tem continuidade. Carnavalizamos o fazer vital das manifestações femininas, do coletivo gerador de energia que, rodando, dançando e cultuando, nos ensinam sobre suas próprias dinâmicas de existência, candomblés. Salvador, o primeiro barco cruza a Calunga e nascem os primeiros filhos da dinastia de 3 mães e a linhagem matriz de uma afrosofia matriarcal e coletiva. Nossa Senhora da Boa Morte, rogai por nós. É nas irmandades femininas oriundas da Bahia que encontramos as estratégias de sobrevivências incrustadas nas tecnologias de reverenciar e preservar o sagrado que existe por trás de tudo que foi criado. O recomeço se faz na iniciação. Nascer para o orixá é se reconectar com o continente mãe. Volte e pegue. Mães baianas, o baobá da criação, saberes e sabores no tabuleiro daquelas que tudo nos ensinaram. Tia Ciata gestou em seu quintal um solo fértil de memórias e fundamentos. Semba, que o samba é reza, rito, festa e carnaval. Cubango, um terreiro assentado por mãos e mães. A primeira bandeira foi tecida por fios de contas e batizadas por aquelas que jogam pipocas para São Lázaro. O Morro do Abacaxi, o chão vermelho de terra batida e a procissão inicial do padroeiro, a Totô. Tudo isso nos permite reconstruir o imaginário de mães fundadoras. Viver é partir, voltar e repartir. Cubango é cabaça ancestral e também a nossa filha. Aqui será reconstruída a história. Essa daqui é a logo, né? E aí tem a pesquisa, tem as referências bibliográficas e tudo mais. E aí aqui a gente tem o primeiro passo da criação da fantasia. A primeira parte aqui é feita no papel, a gente desenha, né, obviamente. E o segundo passo é passar para alguma estrutura, por exemplo, pode ser de papelão, de material mais resistente, para a gente fazer esse molde. Depois desse molde, ele vai ser talhado no isopor, gente, para virar uma placa de acetato. Isso aqui é uma placa de acetato pintada por nós. Vou passar aqui. Deu para todo mundo ver? E aqui é o desenho inteiro da fantasia, aqui eu fiz só um recorte, né? Mas é a cabeça dessa fantasia aqui, tá vendo? É o desenho no papel. Era a ala 2 que fala sobre o rito Gueledés, né? Um rito africano, onde mulheres são cultuadas, né? Um rito iorubá. E aqui já é a fantasia pronta, é o protótipo, onde a gente fez as fotos, né, e tudo mais, e aí a gente já tem a fantasia pronta e tal, que é o protótipo piloto que vai ser a base para serem construídas todas as outras fantasias que vão para o desfile. Então, dessa daqui vão ser reproduzidas mais 35, 40 fantasias, né? E aqui tem alguns pedaços do processo de criação que eu trouxe. A primeira parte ali em cima é o processo de decupagem. Quando a gente está fazendo os protótipos, a gente não sabe quanto de tecido a gente vai usar. Então, a gente compra, sei lá, 20 metros. E aí, depois que a fantasia está pronta, a gente tem que pegar uma fichinha onde a gente vai colocar tal tecido. Aí a gente pega recorta um pedacinho daquele tecido e bota, ó, quantos metros que usou para manga, quantos metros que usou para não sei o quê. Para a gente ter a base de quanto que a gente usou para fazer cada fantasia dessa. Entendeu? Então, dá trabalho pra caramba fazer uma fantasia. E aí a gente tem essas fichas todas, né? A gente chama esse processo de decupagem, para poder fazer pedacinho por pedacinho, para a gente saber de base quanto que a gente utilizou, quanto que a gente gastou, qual material que usou, quantos metros de tecido, quantas lantejoulas, enfim, tudo, né? São essas fichas técnicas. Aqui já é a parte dos pedidos, porque depois que a gente faz essa ficha técnica aqui, a gente vai multiplicar para a quantidade de fantasias que a gente vai precisar reproduzir. Então, depois daqui, a gente faz o cálculo, vamos dizer assim, 35 vezes, né? Para poder a gente fazer os pedidos do material inteiro que a gente vai precisar para a aula inteira. Aí aqui a gente comprou os tecidos, né? E aqui a gente estava no ateliê onde as fantasias são
construídas, né? São costuradas e tudo mais. E aí o Theo, que também era carnavalesco, era da comissão, estava vestindo a fantasia para ver se tinha um caimento bom, se não estava pinicando, se estava bem, se ficava, enfim, se ficava bom. Aí aqui é um videozinho. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Giovana. Eu sou o Theo, nós somos carnavalescos da Cubão. Estamos aqui para responder um pouquinho de algumas perguntas, né, sobre os processos e as expectativas para esse próximo carnaval. Está fazendo um carnaval com muito carinho, que o torcedor cubanguense vai se identificar muito, com muito verde, muito branco e com muitas referências da comunidade. Acho que está sendo um processo bem interessante, com muitas experimentações, com muitos materiais diferentes, muitas cores diferentes, mas com cores também que o cubanguense se identifica, porque tem que ter o verde e branco. Sem verde e branco não tem como não ter. Então é isso, gente. Nosso time está chegando, a gente está muito animado, as expectativas estão lá em cima. E espero que seja um desfile magnífico para todo mundo. Que vocês gostem bastante do que vocês vão ver lá na Intendente, no dia que a Cuba vamos desfilar. Esse foi um videozinho que a gente fez lá no Barracão de Alegorias, que é diferente do Ateliê de Fantasias, né? E para falar um pouquinho porque a comunidade fica muito ansiosa, será que está saindo, será que está sendo feito, será como é que minha escola vai sair, se está bonita, não está? E a gente fez esse vídeo próximo do Carnaval, onde a Giovana e o Theo falaram um pouquinho do que estava sendo preparado e tal, mandando esse recado para a comunidade. Aqui, não vou passar o vídeo, mas está disponível no YouTube o desfile da Cubango, né? Com todas as fantasias e tudo mais. Aí eu deixei o QR Code aqui. Mas se acessar Carnaval 2024, Cubango, vocês acham no YouTube. Aí tem no final eu dando entrevista lá toda morta com farofa, porque chegando no dia do desfile, o carnavalesco ele não é ninguém, gente. Não é ninguém, não era ninguém. Mas tudo bem. E aqui tem esse videozinho também que eu acho super... Já é bom dia, porque é rapidinho. 37. Oi? Deixa eu só contextualizar. Esse vídeo é um vídeo que tem várias partes do processo. E lembra da Tia Preta? Então, esse foi um vídeo que a gente fez com várias partes do processo e no fundo a gente botou um áudio que a gente recebeu no WhatsApp, que a Tia Preta mandou pra gente no WhatsApp lá da escola. Foi um dia antes do desfile, se eu não me engano, sabe? E a Tia Preta, ela não sabe escrever. E aí ela sempre se comunicava com a gente mandando áudio. E ela falou, porque eu não sei escrever, mas eu tô mandando um áudio aqui para vocês. Então, vocês vão ver, né, as fotos, né, os vídeos, mas prestem atenção também no que a Tia Preta tá falando, tá? Pode rodar, gente. Já é bom dia, porque é 00:37. Tia Preta vai estar falando agora. Cheguei em casa agora, estava esperando o filho me buscar. Então, eu estou passando aqui já na segunda-feira, né? Para dar parabéns a todos da escola de todos. Com esses dois avanços que deu no dia de São Jorge, que agora e hoje, eu tenho fé que a escola já estamos campeã. Mas vamos esperar primeiro o grito, né? A contagem, voto, o desfile, vamos ver como é que nós vamos na avenida. É lá que fala a verdade. Então, eu estou passando para dar parabéns a todos. Eu só passo áudio, porque eu não escrevo. Eu conheço as letras, mas não consigo escrever. Dar parabéns a todos que não vou dizer A, B, C, D, porque ali conforme eu falo, escola de samba é um conjunto. Esse conjunto, ele age junto todo. Eu não sei se vocês me entendem, eu não sei me explicar direito. É um conjunto. Se a gente perde o conjunto, se a gente não faz direito,
o conjunto todo perdeu. Fomos culpados de tudo. E se a gente vamos fazer as coisas direito, nem sempre a gente fazendo as coisas direito a gente ganha. Vocês sabem que ali é leão engolindo leão e vamos embora. Então, eu acho que se perdeu, somos todos culpados. Se ganhamos, somos todos campeões. Então, ali dentro, nós estamos com uma força muito grande, mas muito grande a força que nós estamos ali. Pode acreditar que nós estamos numa força, nós estamos numa corrente muito firme ali dentro. Só peço que algum quebre a corrente. Essa corrente está forte. Você viu que nós imploramos para sexta-feira e caímos na sexta-feira. Então, nós estamos com a força total ali dentro. Então, nós estamos se encaminhando para o campeonato da escola, para a gente vir para Sapucaí. Entendeu? É isso que eu estou pedindo muito. Eu sei que o Pablo está fazendo as coisas direito. Até no santo ele está fazendo tudo certinho. Eu só olho assim, está tudo certo. Porque eu sempre falo, minha criança, ninguém faz as coisas para não dar certo. Todo mundo faz para dar certo. Você acende uma vela, é para dar certo. Só que a gente tem que esperar como é o Pai eterno, como é permitir que a gente, que aquilo dê certo. Se ele permitir, um copo d'água que você jogar, você botar, rezar o Pai Nosso, uma Ave Maria, você vai dar certo. Agora você pode botar grandes oferendas e o Pai não permitindo, não adianta, né, criança? Então, um beijo, um bom dia para vocês, que já é mais de meia-noite. Um bom dia para vocês. Meus parabéns a todos, a todos, a todos, a tudo e a tudo. Um beijo no coração de vocês todos. É a tia Preta que está mandando esse beijo para vocês. Criança, amo todas que estão dentro da minha escola lutando por ela. Amo todos, entendeu? Não tem ninguém, eu posso ser uma fundadora, porque ali dentro eu sou, na idade sou a mais velha, no tempo de escola sou a mais velha, mas me considero como quem está entrando agora. Eu não sou mais do que ninguém ali. Eu tenho o mesmo tempo que todos estão entrando agora. Um beijão no coração de vocês todos. Até domingo, se Deus quiser. Espero que a diretoria aparece lá no nosso arraial do Junto e Visto. Então, esse é um vídeo que a gente fez, né, para mostrar um pouquinho pedacinho, porque é muita coisa, gente. Fazer um carnaval é uma responsabilidade muito grande, né? E isso é imprecificável, porque às vezes a gente fica o tempo todo precificando, né, a lantejola, o tecido, a placa de acetato, mas o amor que as pessoas têm por aquele pavilhão, por aquela comunidade, pelo aquilo que representa uma escola de samba, isso não tem preço. Então, quando a gente faz um carnaval, acho que a última coisa que a gente está pensando é o campeonato, sabe? E aí todo mundo vai me perguntar, e o que aconteceu com esse desfile, né? O que aconteceu com a Cubana nesse desfile? Nós não fomos campeões, infelizmente, mas fomos campeões, porque assim, foi um dos desfiles mais emocionantes da escola. Esse enredo foi um enredo que foi pensado para ressignificar a própria existência da escola, porque no papel oficial, todos os papéis oficiais da Cubango diz que a Cubango foi fundada por homens, porque foi o cara que comprou o terreno, foi o cara que foi lá no cartório e assinou o termo de posse da quadra, que pagou a conta de luz. E nesse desfile a gente trouxe outras perspectivas para trazer essa ideia de fundação, né? Porque a gente falou assim, se a gente for pela perspectiva burocrática, sempre os homens vão ocupar esse lugar de fundadores, né? E aí a gente quis trazer
outras perspectivas de fundar. Então, a gente trouxe como fundadora as mulheres que assentaram o primeiro axé dentro daquela quadra, que cozinharam a primeira feijoada, que costuraram o primeiro pavilhão e a primeira bandeira daquela escola. Então, trazer a Tia Preta como essa grande fundadora, né? Porque foi ela que assentou o axé dentro daquela quadra, porque foi ela que trouxe o primeiro São Lázaro, que é o padroeiro da escola, e colocou ali na porta da quadra, na casinha dele. Isso é um ato de fundação, né? Então, a Tia Preta foi uma das grandes homenageadas da Cubango naquele desfile. Toda a comunidade estava muito emocionada, muito feliz. E foi um desfile que, sem dúvidas, ficou guardado na nossa memória e no nosso coração. Né? Hoje não estou mais na Cubango, sou Cubango, não atuo como carnavalesco escolar, estou atuando em outros espaços, estou na abolição, estou na Moca, em São Paulo, como pesquisadora, mas eu sou cria desse chão, sou cria daquele chão. Foi uma escola de vida para mim, a Cubango é uma escola de vida. Eu costumo dizer que eu fui educada não só na escola formal, mas dentro daquela quadra ali que vocês viram, subindo aquelas escadarias, conversando com os mais velhos da velha guarda, comendo feijão das tias baianas, e assim eu cresci, né? Compreendendo meu lugar na sociedade enquanto mulher negra, compreendendo que tudo o que eu fizer precisa ser racializado, né? Letrada racialmente a partir dessa instituição, que é uma instituição muito poderosa e muito potente, que se chama Acadêmicos do Cubão. E por isso que eu fiz questão de trazer essa experiência, né, no Keynote hoje Fora da Caixa, de falar sobre esse desfile, de falar sobre a existência da Acadêmicos do Cubão, que é uma existência muito importante para a história da nossa cidade, Niterói, para a história da nossa cidade do Rio de Janeiro. E eu não tenho dúvida que é a história do nosso país. Tá, gente? Muito obrigada, agradeço a oportunidade, muito feliz de estar apresentando isso para vocês. Obrigada. Deixa eu só mostrar as camisas que eu não tive tempo. Você me ajuda aqui? Essa daqui é a camisa do enredo do Instituto Guelé 10, lá da Mocidade Unida da Moca, que é o enredo, eu falei para vocês, né, que fala sobre a criação do Instituto Guelé 10. O nome do enredo é Guelé 10 Agbara Obirim, que vai falar sobre a conexão das mulheres negras, como as mulheres negras se conectam na sociedade. Sabe aquela coisa de você encontrar uma mulher negra na rua que você nunca viu e você cumprimentá-la, sabe? Então, o enredo é sobre isso, é sobre essa conexão, que é uma conexão ancestral. E o enredo da abolição, que é o Chão é Gente, que vai falar sobre uma perspectiva afro-indígena desse chão que a gente pisa. A gente conceitua esse chão, a gente diz que esse chão é a gente também, né? Que a gente pisa nele, a gente cultiva ele, a gente partilha ele, se alimenta dele, e esse chão também é ancestralidade. Então, esses são os dois enredos, são os dois carnavais que eu vou estar construindo aí no ano de 2026. Obrigada, tá, gente?